Ordaz pioneiro, pra todo trabalho amanheceu, cordial ao povo brasileiro. Olá, amigos de Joinville e região, feliz ano novo! Estamos aqui de volta, afinal de contas, todo mundo quer ficar bem informado com o Passando a Limpo também no ano de 2021. Fica bem informado para quê? Para você saber o que acontece na nossa cidade, para você saber o que acontece na nossa região, poder discutir com propriedade esses assuntos que tanto interessam a nossa cidade, principalmente agora com um novo prefeito, novos vereadores e muito mais novidades. O que não muda é quem está aqui sempre comigo, me acompanhando e me dando a sustentação para passar a limpo aqui todas as quintas-feiras, às 8 da noite na TV da Cidade e às 9 da noite na TV BE. Eu estou falando de quem? É claro dele, professor Osni Pisque, a enciclopédia da política joinvilense, e seu fiel escudeiro Jordi Castan. Boa noite, senhores. Feliz ano novo, pessoalmente e aqui na TV. Boa noite, Wagner. Boa noite, Jorge. Boa noite, escudeiro Ariel. Obrigado, boa noite. Também sempre está aqui. Boa noite, meu particular amigo Maurício Peixe. Boa noite, telespectadores. Boa noite. Feliz ano novo a todos, com bastante paz e principalmente saúde, né? É importante. É o que nós precisamos. O presidente, além de cumprimentá-lo, é um prazer vê-lo na presidência da casa, porque fez parte desse programa aí inúmeras vezes, não foi nenhuma nem duas, né? Fazendo passar a limpo os problemas de Joinville. Eu tenho certeza que nas suas mãos, pelo conhecimento que você tem, pela perspicácia, né? Por que não dizer até pela esperteza, né? Sim. Porque conseguiu uma eleição no meio de 11 partidos agora. 14. Aliás, 14, né? 14 partidos. 11 é o grupo que o apoia, né? Sucesso! Obrigado. E nós vamos continuar aqui no programa, Jorge, cobrando. Falando do Joinville, sim. Tanto é que a vassoura, por enquanto, ainda está aqui um pouquinho, porque... Precisa dar uma... precisa dar mais uma vassourada, né? Porque o... Fica umas coisinhas no cantinho, às vezes assim, né? Que não... porque o grosso já saiu, né? Mas não dá para esconder embaixo do tapete. Né? Então a gente está vendo é melhor aí... ter a vassoura, né? A gente está vendo aí algumas coisas velhas que também estão continuando e a nossa vassoura está aí. É verdade. Mas vamos ouvir a paródia? Vamos começar com a paródia, né? Uma paródia bastante especial, né? Que fala até de um assunto que o presidente da Câmara vai abordar aqui daqui a pouco. E quem traz a paródia, é claro, é o nosso amigo Piavidense. Chega aí, Silvio Peck. Oi, gente, aqui é o Silvio Peck, o Piavidense. Estamos chegando de novo, o primeiro programa do ano de 2021. Já desejar a você um feliz ano novo e seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo. Isso mesmo, queremos agradecer desde já a sua presença no ano que passou e convidamos você para estar conosco nesse 2021 até o finalzinho, beleza, gente? Não esqueça também de seguir o programa Passando a Limpo nas redes sociais, YouTube, Facebook, digita lá programa Passando a Limpo, inscreva-se no canal, curta a página e receba todo o material que nós produzir aqui diretamente aí no seu smartphone. Beleza, povão? Vamos pra música porque hoje tem música diferente, isso mesmo. Hoje a música não é para criticar, mas é para elogiar aí os nossos vereadores que, enfim, assinaram a CPI do Rio Matias. Começou com o bloco dos 11 e depois todo mundo votou. E nós vamos chamar o nosso gaiteiro abençoado. Puxa essa gaita porque merece.
Alô minha gente, como vai meu povo? Tô eu aqui de novo e trago novidade. Parece que a Câmara de Vereadores entendeu os anseios da nossa cidade. Uma galera chamada Bloco dos 11 enfim iniciou tudo que a gente queria. Como resposta a todos que neles votaram, assinaram a CPI do Rio Matias. Como resposta a todos que neles votaram, assinaram a CPI do Rio Matias. Chegou a hora chegou da cidade saber onde o dinheiro foi. Passar a limpo pra população é nosso compromisso, é a nossa missão. Parece fácil, mas é bem difícil mostrar os desserviços na nossa cidade. Mas o povo tá vendo que é mais que preciso entender os sigilos da realidade. Aos nossos vereadores, nossos cumprimentos, mas estamos atentos daqui para frente. Aos que não assinaram, fica o lamento por não entenderem nada dessa gente. Aos que não assinaram, fica o lamento por não saberem nada dessa sua gente. Chegou a hora chegou da cidade saber onde o dinheiro foi. Passar a limpo pra população é nosso compromisso, é a nossa missão. Chegou a hora chegou da cidade saber onde o dinheiro foi. Passar a limpo pra população é nosso compromisso, é a nossa missão. Piavividense, começando com o pé direito nessa paródia, né, professor Pisque? Exatamente. E eu queria aproveitar também aqui, mandar um grande abraço ao nosso caro amigo Henrique Schiste, né, que deve estar nos assistindo aí, está se recuperando bem. Tudo de bom para você, Henrique. Com muita saúde e um bom ano. Exato. Mas, ô Peixe, foi uma luta, né, Peixe? É isso aí. Não só a sua eleição para a presidência, mas a CPI do Rio Matias, né? Vocês 0 em 6 e, de repente, vai aparecer um número no final aqui que não é nem múltiplo de 6, é 19, né? Bom, boa noite, Pisque. Quero saudá-lo, né, cumprimentar, desejando a você e a toda a equipe aqui um feliz ano de 2021. Obrigado, Wagner, pelo convite. Obrigado, Jordi, também, nos reencontrarmos aqui. Meu grande amigo e conhecedor técnico, né, engenheiro Ariel, que eu tenho uma grande estima. Então, Pisque, começamos o ano muito bem. Primeiro com a minha eleição para presidente da Câmara de Vereadores. Como nunca é fácil, geralmente tem mudança de última hora, mas essa não teve. Porque essa eu encontrei 8 vereadores que formamos o primeiro grupo de pessoas sérias, pessoas corretas, pessoas que não se trocam, que não aceitam propostas. Vou falar o nome deles com a sua permissão, que começou tudo, o Diego, que é lá de Piraberaba, ele que iniciou junto com o William Antonese o grupo. E aí onde que me chamaram e falaram, Maurício, você tem a experiência da Câmara, o conhecimento, e a gente sabe da tua integridade, da tua palavra. Gostaríamos de compor contigo, formar um grupo. Mas não falávamos ali em presidente e nada. Aí eu fui atrás do Kiko do restaurante, que é outro grande pessoa, um grande ser humano, de uma palavra impressionante, e do pastor Ascendini, que eu não o conhecia, passei a conhecer e nós dois nos identificamos, primeiro por ser cristão mesmo, né? E ele veio, os dois vieram fazer parte do grupo. E aí o meu amigo Osmar Vicente, que foi subprefeito da Nova Brasília, nós estivemos juntos em algum momento, uma grande pessoa, e fui também atrás do Brandel Júnior, que é da Igreja Resgate, e que se somou ao grupo e deu a sua palavra de imediato. Se identifica com uma pauta conservadora, uma pauta liberal, e se identificou com o nosso grupo. E aí a Tânia Larson, que já era vereadora, foi reeleita muito bem, ela foi lá no outro grupo, conversou e não gostou.
porque lá estavam mandando os donos de partido e outros. Enquanto conosco, no nosso grupo, ela disse, aqui é o vereador que fala, aqui é os vereadores que têm a palavra. E ficou no nosso grupo. Fizemos a primeira reunião, nos damos as mãos, e ali fizemos um pacto entre nós de que ninguém voltaria atrás. Mesmo perdendo, ninguém voltaria atrás. E continuamos com esse pacto. Daí fui em busca do Partido Novo. Conversei com os três, com o Alisson, o mais votado de Santa Catarina, com o Neto Peters e com o Érico. Conversamos nós três e eu expus para eles a nossa maneira, que a Câmara gostaria de ser o nosso grupo. Primeiro, uma Câmara independente. Ela não pode estar atrelada ao governo de forma alguma, em forma de troca de cargos, não que não possa ter, ou não possa indicar lá no processo seletivo, mas que não possa fazer troca, estar amarrado ao governo e não poder votar ou não poder falar, porque o prefeito não deixa. E isso eles também entenderam e sabem. Segundo, porque eles poderiam fazer parte de um grupo, de participar das comissões, de ter mais oportunidade dos seus projetos irem à frente e eles ajudar o governo também da forma deles. Porque os três vão fazer parte da base do governo, os 11 não. Nós 8 vamos ser independentes. E aí nós identificamos os 11 e aí começou a grande guerra, né? A luta dos outros quererem tirar os vereadores com propostas, com pressão, inclusive de Florianópolis, né? Florianópolis se envolveu aqui em Joinville na eleição. O Júlio Garcia, presidente da Assembleia Legislativa, fez de tudo para que tirasse a eleição minha pela identificação que eu tenho, segundo eles, pela amizade com o prefeito eleito Adriano. Eu tenho com o pai dele, com o Ney, há muitos anos, trabalhei no laboratório 20 anos, mas uma coisa hoje é a Câmara de Vereadores, a cidade de Joinville e a nossa independência. E aí nós aguentamos firme. Até no último dia, no último momento, às 4h30 da tarde, estava lá o Ademar Tomasi, presidente do PSD de Joinville, amando não sei de quem, querendo que o pastor Ascendínio assinasse uma carta para que pudesse obstruir a bancada de votar em mim. E ele não aceitou. Pode expulsar de partido, pode... Eles não aceitaram. Ele e o Kiko foram firmes até o final. E aí foi a eleição e ganhamos. E nós temos que dar um novo tom, PISC, para a Câmara de Vereadores. A Câmara ela tem que ser diferente. Ela tem que ser agora o ouvido e a voz da população. Qual foi o ouvido e a voz da população na última legislatura? Nada. Só obedecia o que o prefeito mandava. Agora não. Agora o primeiro assunto que nós tratamos no grupo dos 11 foi aquilo que o povo escolheu. Ele escolheu novos vereadores para tomar atitude. E a primeira atitude é a abertura da CPI das obras de macrodrenagem do Rio Matias. E aí nós 11 entendemos isso, inclusive do Partido Novo também. Os 11 disseram, vamos fazê-lo. E fizemos. Mas para não ficar sozinho, dizer, olha, vai ser só o grupo dos 11, nós vamos abrir para os outros. Se quem quiser assinar, afinal de contas a CPI tem que ser para toda a Câmara de Vereadores investigar. E abrimos e, para nossa surpresa, todos assinaram, inclusive do PMDB. Assinaram a CPI, já está lá, é o requerimento número 1, entrou já na Câmara, né? Requerimento número 1 e agora vai ser votado na primeira sessão legislativa que tiver próxima agora. Fala, Jorge. Eu, por um lado, fico feliz, porque nós aqui temos falado tanto da importância dessa CPI, e essa CPI tem uma dimensão diferente agora, porque parte disso já está no Tribunal de Contas, parte disso já está no Ministério Público, então é um momento em que a Câmara tem que se posicionar, dar uma resposta. E lembrar que nós tivemos enchente em Joinville, e que ficou claro, eu vou lembrar que a Rua Autobem teve enchente no próprio... Eu moro lá, tem olha, vários lugares lá. lá. A Rua Fernando de Noronha, quer dizer, todo o dinheiro que foi gasto até agora, sem entrar no mérito de se foi bem ou mal gasto, o que é verdade é que tudo que foi feito não serve para nada, não tem servido para nada. E amplia isso, né? A igreja do Santo Antônio entrou água, né? E isso mostra claramente, na realidade vamos voltar um pouco no tempo. Quando se começou a falar em recuperação da bacia, se falava na recuperação da bacia do Rio Cachoeira. Do Rio Cachoeira. Tá? Começou pelo Morro Alto. E aí começaram a subdividir as subbacias, então se fez um Morro Alto e esse governo entrou no Matias. Agora, nós não podemos esquecer que Joinville é uma cidade construída em cima de um estuário. O Cachoeira tem regime estuarino.
E se a administração pública não der a devida manutenção às bacias, às subbacias, aos rios, aos vales, a cidade cresceu para cima deles. Nós vamos ter situações, em uma chuva como essa, ficou provado que o Matias não vai funcionar, o Cachoeira represa, e a extensão da enchente para o bairro Santo Antônio, para o bairro Iririú, foi consequência da falta de manutenção dos hídricos, né? Dos rios. Só para relembrar, esse programa iniciou, a gente resolveu fazer o programa, né, vai? Por causa das obras do Rio Matias. Começou há 2 anos e meio atrás. Não teve um programa. Não teve um programa que não foi comentado sobre o Rio Matias. Nenhum. E nós alertamos a prefeitura, nós alertamos a Câmara, tanto é que alguns vereadores, entre eles o nosso presidente, 6, né, Maurício? Foram 6 assinaram a vereadores. CPI. Eu só espero, Maurício, que sob a tua orientação, sob a tua direção, não seja mais uma CPI, como todas foram na Câmara, que não levaram nunca a lugar nenhum. É verdade. Nunca nenhuma CPI levou a lugar nenhum. Sempre terminou em pizza. Em pizza. Agora não. Agora alguém vai ter que pagar essa conta. E essa conta é uma conta alta. Porque além dos quase 50 milhões de reais mal investidos, não tenha dúvida que houve malversação de dinheiro público, porque isso aí não vai funcionar. Houve a destruição do centro de Joinville. Mais do que isso, professor. Do centro de Joinville, da rua Mais Jerônimo do que Coelho, isso, da Praça Nereu Ramos, da Via Gastronômica, Das Palmeiras. das Palmeiras da JK, enfim, inúmeros. Nós temos aí uma reportagem depois para mostrar comerciantes que faliram, perderam seus negócios. Então, Maurício, eu acho que sob a tua direção, isso aí vai ter que dar, alguém vai pagar essa conta, e vai ter que pagar. A Câmara assume uma responsabilidade enorme frente aos eleitores, não só os que elegeram os vereadores, mas a toda a população. Quer dizer, não é só assinar a CPI, é levar a CPI até as últimas consequências. Sem contar da falta de respeito que a administração anterior teve com o problema, né? Porque teve um determinado momento que o prefeito disse o seguinte: tapa, joga o tapete em cima, vamos deixar a sujeira embaixo e deixa como está. Porque além de ter gasto o dinheiro todo que você falou, professor, o que está aí não serve para nada. O Pisque, Jordi, eu orientei bem os nossos 11, quando a gente se reuniu, da importância dessa CPI e a responsabilidade que nós temos. Nós não podemos abrir uma CPI somente por abrir, para dar resposta para a comunidade. Nós temos que ir a fundo. E aí tem alguns atores que vão ser importantes nesse processo. O primeiro deles é o Romualdo. O Romualdo já deu umas dicas ano passado da não satisfação dele com a obra. E ele vai ser muito importante nisso. Abrir o jogo, falar tudo o que teve. Segundo, a Azimuth. A Azimuth foi a empresa que fiscalizou e que fez todas as notificações. Gerenciamento da obra. Gerenciamento e notificações, foram mais de 50 notificações. E eles vão ser importantes em apontar todas as situações. E o terceiro ponto que nós temos que entrar é aqueles trabalhadores que estavam lá na obra e sabem que estavam fazendo errado e tiveram que continuar fazendo. Esses também vão ser chamados na CPI para depor, para falar. E aí vai instruir muito mais o Ministério Público Federal daquilo que eles estão precisando para tocar mais para frente esse processo. Muito bem. Outra coisa... A gente precisa ir para um intervalo, professor Pisque. A gente deixa terminando. Para falar um pouquinho mais aqui, a gente tem muita coisa para mostrar ainda justamente sobre essa questão do Rio Matias. Então você aguarde um instante aí, que daqui a pouco tem mais Passando a Limpo. Estamos de volta com o Passando a Limpo, que nessa edição recebe o presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Maurício Peixe.
E nesse programa, no bloco anterior, a gente falou um pouquinho sobre o Rio Matias. Nesse segundo bloco, a gente vai falar muito mais, mas eu quero lembrar você de seguir a gente também nas redes sociais. facebook.com/Passando a Limpo na TV e youtube.com/Passando a Limpo na TV. Lá você vai ver quem? Professor Pischi. Só para complementar o que o Maurício falou, das pessoas que têm que ser chamadas, tem que ser chamado 048. É importante. O homem que mentiu desde a primeira audiência pública de setembro de 2013, quando disse que todas as interferências estavam Tinham sido mapeadas, levantadas, mapeadas. tinha projeto de todas elas. Nós pedimos esse documento várias vezes. Nós queremos, viu, presidente? Não queremos muita coisa, só queremos em áudio e vídeo aquela primeira audiência pública. Exatamente. Que não veio. Requisitar em áudio e vídeo. Exatamente. Tem que requisitar isso aí. Segundo, tem que chamar esse cidadão. Tem que chamar o cidadão, eu não sei se é verdade ou não, mas tem um zum. Tem que esclarecer. Tem que esclarecer se o chefe de gabinete do senhor Udo Deller dava as ordens de serviço quando O Romualdo não assinava. quando o Romualdo não assinava. É verdade. Tem que chamar o prefeito também, porque ele... Não, o ex-prefeito. o prefeito da época, né? A vassoura tá aí, já foi. Né? Mas, chamar o ex-prefeito. Tem que explicar muita coisa. Até agora ele tem fugido de explicar, agora não vai ter como. Não, vai fugir. ter, Mas vai ter ele que voltou a ir. ser um mortal como todos nós. É. Vai ter que dar explicação. E olha, Maurício, essa obra ficou sem supervisão, porque quando a Azimuth saiu, ficou mais de anos sem supervisão. E aí a coisa Tem que funciona. chamar o arqueólogo que fez o trabalho lá, ficou lá trabalhando meio ano e mandaram embora também. Não esquecer de chamar a coordenação desse projeto que Exatamente. está lá na Secretaria A da engenheira Carla, Exatamente. a engenheira Carla vai ter que explicar, e vão ter que explicar a origem desse projeto. Há muitas... Eu acho Engenheiro que, Cassiano acho tem que o, que falar. presidente, o Maurício Pecher sair daqui com mais tarefa daquela que Daquele ele já tem, né? Tem que pegar um papelzinho, a colinha depois. Nós vamos também convidar, lógico, Pischi, vocês. CBI Vamos vai lá. estar aberto. Vamos vai lá. ter que ser chamado. Sim, vocês debateram muito, conhecem muito. E as provas que tiverem têm que ser levadas. Tem que colocar lá na mesa. Tem que abrir. Lógico, eu não vou ser o presidente nem o relator, eu sou presidente da Câmara. Nós vamos ter 5 membros, né? 3 deles com certeza vai ser desse nosso grupo dos 11. Nós vamos ter 3 membros lá. E aí sim eu vou ajudar nesse processo, com a minha experiência, orientando, para que nós possamos ir pegar um caminho para não desviar. Porque quando a gente vai caçar, né? Tu vai, na época de caça, lá, eu aprendi com aquele Marins, né, que é um grande... Caçar com C cedilha daí, não caçar com 2 S. Tu tem que mirar aquilo que você quer. Ou vai pescar, quando eu vou Se pescar tu não robalo, sabe eu o vou- que tu quer, não vai pescar Quando eu vou nada. pescar Não pesca robalo nada, ali no é mar, verdade. eu vou pegar robalo. Eu pego o camarão vivo, pegar robalo. Não adianta querer pegar outro peixe, é robalo. Então nós temos que ir lá pegar o robalo. E outra coisa, Maurício, outra coisa. Vai ter gente que vai querer fazer parte da comissão. Vai querer ser presidente, vai querer ser Relator. Tem gente que gosta de participar para que as coisas não se resolvam. para que as coisas não apareçam. Vai ter Então, muito pedido de vista, vai ter muita... Vai. Mas eu fico feliz de escutar o vereador Maurício Pecher, o presidente da Câmara, porque ele é absolutamente ciente de que abriu uma caixa de Pandora. Sim. Tá? Sim. E existe uma responsabilidade enorme que pode virar contra a Câmara Contra a própria se a Câmara Câmara. não dá resposta Exatamente. nessa CPI. Tá? Quer dizer, essa CPI não dá respostas que a população espera e que a maioria da população conhece, porque é uma obra que mexeu com todos nós. Mexeu com a cidade, né? É. Mexeu com a cidade. verdade. Agora, ao mesmo tempo, Jardim, nós temos que pensar no que fazer com o centro da cidade. Aí é o executivo. Nós vamos querer saber do executivo como é que vai ficar os comerciantes agora. Sim. Eles não podem ficar da maneira que está. Visconde Tonai não pode estar daquele jeito que está. A Jerônimo Jerônimo Coelho Coelho, não né? pode estar do jeito que está. Praça Os- Nereu Ramos. Mas tem uma O que decisão, fazer? vereador, me perdoa, tem uma decisão muito importante nesse processo.
que o executivo atual vai ter que tomar. É a decisão de concluir a obra do Matias Ou não. ou não. Sim. Isso é uma decisão difícil, porque a obra está incompleta, gente. O que me Qualquer chama hora atenção, vai cair um carro num buraco daquele lá. o que me chama a atenção, eu quero chamar até as imagens que foram feitas sobre as obras do Rio Matias. E já no início das imagens, eu quero destacar o professor Pisk sempre falou. A obra foi feita sem critério nenhum. A gente vê agora as primeiras imagens, que é aquela casa cinza, casa das máquinas ali. Primeiramente, por que já teria que construir se a obra nem chegou nesse ponto ainda? Então foi sempre Deveria assim. ter começado por ali. Pois é. Normalmente, mas começou do outro lado. é a lógica olha em lá. termos de engenharia, Então, né? avançaram algumas coisas e outras pararam. Então, assim, parece que é a mesma metodologia que é usada há muito tempo, que é gerar dinheiro para a empreiteira. Fazer medição. Fazer medição. Exatamente. Essa olha é o que uma obra que virou. fácil de Olha lá, fazer, é uma obra em cima da terra, Virou não tem uma- buraco, não tem nada. Virou Olha aí, uma ó. obra ali, Virou uma obra hotel de abandonada morador pra de rua. morador de rua. E daí, na sequência disso que vocês estão falando, continuar a obra, não continuar, a gente talvez não vai conseguir mostrar aqui o depoimento, mas eu resumo para vocês, o depoimento dos empresários da região, que muitas vezes já participaram aqui do programa. O que eles dizem? Por isso que me preocupa, deve preocupar vocês, vamos só pavimentar, vamos fechar para continuar. Tudo Não é fechado. isso. Não é isso. Por quê? Porque eles falam, nunca encheu como encheu agora. Então tem que ver o escoamento dessa água, porque Não tem antes boca de encheu. lobo? Mas, eu Não ia tem dizer, boca de lobo na Jerônimo não tem um Coelho? posto de visita Não essa é só obra. asfaltar. Você não tem como ter. Vai lá no Outubem ver se você consegue ter acesso à galeria. Vai na Jacóis Enrute, vai na Fernando. Você não tem acesso a nada. Por isso a Câmara, de novo, aproveitando a presença do presidente, tem duas situações. Uma é a CPI, para ver o que aconteceu. E a segunda, que é completamente diferente, Diferente é o o que que vai fazer. acontecer O que vai daqui para acontecer? frente. O que vamos fazer? Fazer, não fazer, até que dá para aproveitar. Esse é o desafio. Afinal, tem 50 milhões de reais E enterrados. mais uma que é a mais importante também, é tão importante quanto responsabilizar Sim, isso Ah, não. forma parte da... quem da é CPI. responsável. Isso vai ser uma consequência, Olha acredito só. eu, né? Essa é a consequência da CPI. Mas o Jordi colocou muito bem. São duas partes. Uma delas é a CPI em si, vai tocar, vai procurar. Nós temos que dar uma resposta. E uma não depende da outra, E uma podem não correr depende, em não. paralelo. A outra claro, é a lógico. preocupação que nós temos agora com os comerciantes, com ali o comércio em geral e o que fazer. Vai dar continuidade à obra? De que forma? Quanto tempo? Qual é o cronograma? Está preparado para isso? Quanto tempo leva uma nova licitação? Agora, eles têm que ter uma vida, continuar a vida deles. E, então, tem que arrumar de alguma forma para dar continuidade. Não, e análise, e uma reanálise do projeto. Olha, nós temos o falado projeto não desde o funciona. início que essa obra não vai funcionar. Desculpa uma coisa, deixa Não vai funcionar. Pode anotar aí. Essa obra não vai funcionar. O que vai funcionar é a limpeza do Rio Cachoeira. Mas daí, Pisca, É a daí já não dragagem depende... do Rio Cachoeira. Isso não depende da Câmara de Vereadores, porque nós somos o legislativo fiscalizadores. Isso depende do Executivo. Claro. A responsabilidade sim, é do Executivo de determinar o que vai ser feito, uma continuidade ou não. Mas, Vai funcionar ou não. Mas deixa avançar um pouco numa outra linha, que acho que é um aprendizado para todos nós. Independentemente que a obra continue ou que não continue, nós vamos ter outras obras de infraestrutura importantes em Joinville, esperamos isso. Não dá para tratar as obras públicas com esse descaso. É perfeitamente factível fazer o que foi feito respeitando o comércio. Quer dizer, aquilo lá foi... Respeitando a A população. população, nem o comércio. essa a obra população, foi- quer dizer, interdita metade da rua, permite o trânsito. Aquilo é um... Olha, fecha a rua, fecha por A 3 prefeitura meses, 6 meses. exige estudo de impacto de vizinhança. E isso aí não fez estudo absolutamente nada. nenhum. Nenhum estudo. Mas dentro Zero. disso que o Jordi colocando com muita razão, vamos pegar duas obras parecidas. Uma da Rua Blumenau Sim. e a outra da Urbano Schmidt. Ou Sim. Santa Catarina, Urbano Schmidt. Por que a Blumenau foi tão rápido e fez tão bem e terminou rápido? Por que Albano Smith é a bagunça Por que que a está? bagunça que está lá? Pronto. É Helmut que nós- Folger, outra Pois é, vergonha. as duas, né? Helmut Folger Gente, e Urbano não Schmidt, precisa né? ir longe. Até um recap na Expedicionário Holtz gerou um baita caos na cidade. Sim. Por que que... Por Vai que que... recapar para quê?
Não estou entrando É a nesse forma de mérito. Eu estou gerenciar entrando a no obra. efeito de uma obra mal planejada, de repente, num dia de manhã, sem ninguém saber, fechar a Expedicionário Roads. Aí criou um caos. Fecharam, Virou não, caos. botaram uns ferrinhos como os cones, não tinham guarda, não tinha nada. Nada, É uma orientação bagunça. E acho que aí. É isso aí que tem que E ser aí, feito. desculpe, aí o legislativo pode Sim, fazer mais. isso sim, nós Pra- aí vamos o atuar legislativo pode na fazer cobrança, muito. né? Sim. Na Pra cobrança, você- na fiscalização. Para você que está nos assistindo ter uma ideia de como está o Bando Schmidt e Helmut Falk, de repente Vamos você ver. mora em outra região e não vê, confira aí as obras, né? Como é que está a situação, tudo que está gerando transtorno, que num trânsito normal já é bem difícil circular ali nos horários de pico. Essas Imagina ruas têm nessa mais situação. volume de trânsito que muitas rodovias de Santa Catarina. Ah, não Só tenha para ter dúvida. noção disso Não daí do que tenha estamos dúvida, falando. mas né? não tenha dúvida. E ainda querem fazer a ponte Ademar Garcia para encaixar ali. O transtorno que teve para os comerciantes, a Bando Schmidt, final de ano, época de comércio forte, que é o Natal, eles perderam muito. Sim, Né? isso Porque não se não teve, recupera eles mais. não têm um organograma da obra, né? Não tem o Cronograma. cronograma, não organograma, cronograma da obra, né? Não tem planejamento Não tem um nenhum. planejamento. E se Nada. tiver, também não é cumprido, que também não adianta para nada. né? Não, e depois Aliás, é assim, né, Maurício? nem Essa obra pode ser fiscalização feita tem, no período essa- noturno também. Também, esse é dúvida, porque a gente já está... Inclusive tem um projeto meu para fazer em período noturno. Tem moradores aí que ficaram bravos, né? Porque faz barulho na frente da casa durante a noite, né? Mas tem, Então, tem normas mas que é área dizem número de comercial. barulho. Eu acho que tem as Ô, 22, 23 horas aí, dá para trabalhar tranquilamente. O Maurício, a terceira faixa da Via Expressa em Florianópolis foi feita à noite. Porque daí não tem... Mas não tanto- todas as obras foram feitas no período noturno. O recap da Mauro Ramos foi feito à noite. Sim, E funcionou. Sim, tem coisas que pode ser Agora, feito tranquilamente, né? você não vai agradar a todos. Evidente que o Ariel está dormindo lá, ou Eu tem tenho- uma máquina Eu tenho que rodando. ver como prejudica Menos a cidade. exatamente. Tem que Você ver tem a que cidade pensar, como um impacto todo. que dá tem que pra- pensar no na geral, né? cidade. Você não pode pensar pontualmente, não, porque lá mora o Ariel, o Pisque, eu não vou mexer no Autobem à Mas noite. o exemplo da Expedicionário Roads final do ano foi terrível. Parou todo o centro da cidade. Foi impressionante. Falta de aquilo, né? planejamento Planejamento, Mas ninguém sabia de só nada. para não você, estava só para você acontecendo. saber. Foi feito um recap em cima de recap. Foi feito recap em cima do É, recap, foi feito em sim. cima de Isso recap. é É. também A outro outra- tema para que como acabe diz o A professor outra, Pisque, é isso aí, malversação o Pisque, do dinheiro público. a outra situação é esse empréstimo que foi feito, né? Onde foi planejado, onde que está sendo gasto, quanto sobrou, por que gastaram tanto antes, não foi feito, isso tudo vai ter que ser levantado. Isso pode ser uma outra CPI. Vai ter que aliás, ser levantado. né? aliás, mais uma dor de cabeça para quem começa a administração, né? nós já temos Que já comentado, começa devendo já 150 temos milhões. comentado aqui que o novo Mas vamos mostrar as prefeito cheias de vai ter fim trabalho. aí do ano, hein? É verdade, o Joinvilense, né, e até outras cidades aqui do estado sofreram já no primeiro dia do ano, o que inclusive em alguns momentos as posses, né, ficaram dos novos prefeitos e vereadores ficaram meio assim, poxa, o que eu vou falar, né? Uma situação tão difícil. Mas a gente vai mostrar aí algumas imagens, né? Você acompanhou várias imagens. Mas vamos ouvir o Udo antes? Quer ouvir o Udo antes? Vamos ouvir o que ele falou. Então tá bom. transmissão de Tá com palco. saudade, tá com saudade. Aí, ó, atendendo pedidos do professor Pisque, com saudade do ex-prefeito Udo Deller, prefeito Udo Deller, na posse dos vereadores e do prefeito Adriano Silva, no dia 1º de janeiro na Câmara. Confere aí. No seu discurso, A oportunidade, nesse momento, é a da gratidão. Termo tão decantado por todos os que me antecederam. Por isso, inicialmente, agradeço ao Senhor por nos ter permitido, ao longo de 8 anos que conduzimos os destinos dessa cidade, o fazê-lo com retidão, sem desvio de conduta e sem nenhum ato de improbidade. Também cabe aqui agradecimento aos servidores públicos do município, que executaram com determinação e competência todas as nossas propostas de governo. Igualmente agradeço à Câmara de Vereadores, que acolheu de forma sempre responsável as nossas mensagens
e que nos permitiu avanços importantes ao longo destes últimos 8 anos. É isso aí, agradecer o vereador Maurício ali, né? Algumas coisas ele tem razão. A Câmara ela não pode fugir da sua função e tem o que é bom para a cidade de Joinville, votar a favor. Então, todas as matérias que realmente foram mandadas, que era importante para a cidade, nós a fizemos. Não fugimos. Mesmo os vereadores da oposição aprovaram. Claro, Mas isso deve ser a regra, e não a exceção. É a regra. Isso é a regra. O senhor lembra de algum exemplo bom de projetos da prefeitura nesse sentido? Assim, teve a questão do empréstimo do Banco do Brasil, ele era bom para a pavimentação da cidade. Pena que foi muito em cima da hora. Sim. Foi feito lá em 2019, né, e ele começou a utilizar em janeiro de 2020. Isso era para ter começado no mínimo 2, 3 anos Projeto eleitoreiro, antes, né? Foi um projeto eleitoreiro, mas nós não podíamos fugir né, da responsabilidade de aprovar para poder ter uma recuperação da cidade na pavimentação. Infelizmente, no dia da votação, está lá, a vereadora Tânia pode falar sobre isso, a semana que vem parece que ela vai estar aqui, ela fez um requerimento pedindo todo o planejamento onde que era para ser colocado esse recurso. E não foi para a Câmara de Vereadores. Nós aprovamos sobre condição e eles não mandaram. Tanto nós insistimos só no ano passado que foi mandado, daí já era tarde. Aí quando a gente viu tanta requalificação em cima de pavimentação boa, por que isso, né? E o lugar, por que foi escolhido determinada rua para fazer gratuito a pavimentação e outras não? Sim. Qual foi o critério utilizado? Não teve critério, teve critério eleitoral, né? Teve, aí sim. Aliás, então essas coisas nós cobramos bastante. Aliás, se tivesse pego um pedacinho desse dinheiro e tivesse duplicado a entrada da cidade, autocar Derfel, o benefício para a cidade seria muito maior. Se tivesse pego um pedacinho e pavimentasse algumas ruas que são corredores de ônibus, que são estruturantes, vamos voltar sempre o resultado seria melhor. Agora, a pergunta que eu faço, qual foi o percentual de ruas novas pavimentadas nesse governo? Poucos. Deixa eu aproveitar de novo. Você assumiu a Câmara e tem uma boa tarefa pela frente. Vamos lembrar de algumas coisas que tem pela frente. O plano diretor está vencido desde 2018. Eu ia Toda a deixar o discussão. terceiro bloco. Podemos deixar para o terceiro bloco aí, mas já para o vereador Maurício Pescher conhece bem o tema de urbanismo e eu acho que é complicado nós ficar com o plano diretor vencido. Temos que discutir a cidade, tem nova legislação, tem muitas coisas para atualizar. A própria pandemia faz que a gente repense a cidade. O vereador Maurício vai lembrar quanto tempo a revisão do plano diretor está na Câmara de Eu Vereadores. acho que isso aí pode ser tema para um próximo programa. Também, sem problema não. Mas mais temas hoje, né? imprescindível para a cidade hoje o plano diretor. Claro, E nós atualização vamos do tocar, plano E nós diretor. vamos tocar. Muito bem. E assim a gente encerra esse segundo bloco, mas você aguarda um instante aí que daqui a pouco tem mais um bloco do Passando a Limpo. Estamos de volta com o Passando a Limpo, que nessa edição recebe mais uma vez, mas agora como presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, o vereador Maurício Pescher, que, como a gente sempre fala, ele já esteve aqui em muitos outros programas. No próximo ele trará um violão e fará um repertório especial para você que nos assiste. Brincadeiras à parte, eu convido você mais uma vez para acessar nossas redes sociais, facebook.com/Passando a Limpo na TV e também nosso canal no YouTube, youtube.com/Passando a Limpo na TV. O professor Pischi pediu no bloco anterior, não deu tempo, mas nesse bloco a gente quer falar um pouco sobre as cheias e aproveitando aqui todo o conhecimento dos nossos amigos aqui para falar sobre as cheias. Confira aí algumas imagens apenas das cheias que os joinvilenses sofreram. Começando com o vereador Maurício falou, Igreja Santo Antônio, que lástima, né, vereador? Nunca acho que tinha acontecido algo semelhante, né? Não. Apesar de ter um rio lá no lado tem um rio perto, lá tem acontecido. E o Cachoeira está ali pertinho. Né? Bem atrás. E o Cachoeira também está Cachoeira está bem pertinho. Mas dessa forma violenta aí nunca foi. A igreja sofreu demais. Padre Renato, né, nosso amigo, realmente
não foi fácil. Porque a gente está vendo que as enchentes são cada vez maiores, mais intensas e mais frequentes. Isso que está mudando. Ainda bem que a comunidade se reuniu rapidamente e a igreja foi... O que acontece é o seguinte, que lamentavelmente, nesses últimos anos, esses 8 anos, não se limpou nenhum bueiro. Os bueiros do centro da cidade, das ruas, estão todos sem vazão. Com raríssimas exceções, foram feitos alguns trabalhos. Não tem um cronograma de obra. Não tem uma sequência, né? Não professor? foram limpos os rios. Não. Tem que fazer limpeza de córrego, de rio, e tem que atacar o rio Cachoeira. Viu, Maurício? Ali na ponte, na frente da prefeitura, daquele prédio verde, Antes que caia onde nós tudo. temos um vão de 16 metros, é um estrangulamento. Sim. Ali, estoura onde? Lá na igreja do padre Padre Renato. O padre Renato. É lógico. Claro, na minha reação em cadeia. Né? Tranca, Tranca, represa. Mas, Pisco, Agora, uma coisa nós temos que ter consciência. O centro da cidade de Joinville está abaixo da maré alta máxima. Tem enchente na rua Itajaí ao meio-dia com sol. Com sol. Com sol. É só ter maré de Sempre lua. teve cheias em Joinville, se for ver a história, desde os anos 1850, né? Isso é verdade. Quando tinha picada, sempre teve. Agora, as obras que vão ser feitas têm que ser feitas com um estudo aprofundado. Sim. Não é? E uma delas, acho, Maurício, acho que podia ser até uma bandeira aqui, eu tenho certeza que vai ser uma bandeira do nosso programa, porque nós vamos tocar isso. Sim. É a dragagem do Rio Cachoeira. É a limpeza e a Aumento da dragagem do Rio Cachoeira. É importante, com certeza. Mas uma das áreas muito afetadas nessas últimas chuvas foi o Iririú, junto com Santo Antônio e o Iririú. Então, o Iririú já estão montando uma comissão lá de moradores, já conversaram comigo. Semana que vem eu vou com o secretário Jorge, já vou fazer o convite amanhã, para ir fazer uma vistoria nesses rios que lá foram duramente afetados, caindo árvores e enchendo várias e várias casas. Lá precisa ser feito uma limpeza dos rios todos urgentemente e tomar providências, né, e técnicas para poder aí amenizar aquilo que aconteceu lá. Eu queria aproveitar... Desculpa, tem uma frase boa, que depois da casa arrombada a gente troca o cadeado. Vereador Maurício, queria aproveitar, o senhor falou, né, Depois que o Leão contactar morreu, secretários e tudo mais. é O fácil que dar o tapa. senhor achou, como a Câmara também enxergou essa questão da escolha dos secretários, esse processo, até das próprias pessoas? O que vocês acharam? Assim, ó, eu, em primeiro lugar, a responsabilidade é do prefeito, é ele que escolhe. Sim. Se é processo seletivo, a maneira que foi feita, não importa. Ele é responsável pela equipe que escolheu. A Câmara de Vereadores, ela tem que proporcionar ao Executivo para que ele possa implementar o plano de governo dele. Essa é a função também da Câmara de Vereadores, dar condições para ele colocar em prática o seu plano de governo, porque foi através do seu plano de governo que ele ganhou a eleição. Pelo menos é esta a prática que deveria ser. Eu apresento para a população aquilo que eu quero fazer, a população aprova e eu o faço. A Câmara tem que cobrar do prefeito o seu plano de governo, aquilo que ele prometeu e tem que fazer. E dos seus secretários também. O que eu pedi e vou pedir ao prefeito sempre é que os secretários atendam os vereadores. Porque os vereadores, eles não precisam e não querem ter cargo. Eu, por exemplo, não quero ter cargo lá dentro da prefeitura. Eu quero é que a prefeitura atenda os nossos pedidos, porque os vereadores, eles são os ouvidos e a voz da população. Então, eles têm que reivindicar. Um dos papéis dos vereadores é reivindicar aquilo que a comunidade quer. E aí os secretários vão ter que atender, vão ter que dar respostas para isso. E isso não acontecia mais na prefeitura fazia tempo. E agora nós precisamos voltar a ter isso. Principalmente sendo de oposição. Né? Acontecia para os apaniguados. Sim, né? sim. Mas aí era só para eles, né? Era só para eles. Não é que não acontecia. Tem que acontecer para Para todos, todos. para atender todos os anseios e as Exatamente. demandas da Os população. segmentos que tem, né? Tudo. Agora, eu pergunto, a nova administração, quais são as prioridades? Pelo que eu vi, um é o embelezamento
Deixar a cidade mais verde e mais florida. Mais florido, o centro a da zeladoria cidade, da não cidade, tenha né? dúvida. Mas além disso, isso é importante. Sim. É importante consertar o monumento lá que nós mostramos lá, Na abertura. Mas na isso, abertura do programa. Eu entendo que isso faz parte. Espero que isso Esse esteja é o embelezamento, concluído é. até o dia 9 de março, em respeito aos colonizadores de Joinville. Entendeu? Então, Mas tem coisas desse tipo, mas tem coisas de infraestrutura. Tem razão. Um dos grandes problemas que tem Cidade tem que correr em acontecido. paralelo. Um dos grandes problemas que tem acontecido em Joinville ultimamente são as cheias, em todos os bairros, né? Mas, Pisque, eu vou voltar ao assunto. Uma das minhas bandeiras aí que eu levantei foi da agilização, desburocratizar a questão dos alvarás de construção, né? Isso tem que acontecer o mais rápido possível. Joinville está travado. Precisa trazer investimentos para Joinville. Tem muitas aí empresas que querem vir para Joinville, construção civil quer em Joinville atuar mais fortemente e não está conseguindo. Então, isso nós temos que destravar imediatamente. Tem um projeto, tem o Descarimba Joinville, que é da Associação Catarinense dos Construtores Civis e Afins, que tem que ser, eu levei e vou levar para o prefeito, né? Nós já vamos apresentar ao prefeito, e ele vai montar essa comissão que vai agilizar os alvarás de construção. Isso nós precisamos urgentemente na cidade de Joinville. Não só de construção, como os licenciamentos também. Tudo, Né? né, Gerard? Né? Vereador, eu queria ambiental até, hoje pela manhã, conversei com o contador Rodimar, que o senhor conhece também, e a gente estava conversando um pouco e a gente chegou a uma conclusão. Constantemente, o senhor é prova disso, né? Aparecem projetos na Câmara que são projetos que não têm muita finalidade, assim, né? Os vereadores acabam produzindo muitos projetos. O senhor, como presidente da Câmara, uma sugestão que a gente conversando chegou é justamente a atualização da legislação. A construção civil, como o senhor falou, mas a abertura de empresas e todas as coisas tem leis de 64, 74, 84, assim, vereadores novos, principalmente alguns que a gente conhece que são estudiosos, que gostam de, sabe, peguem essas leis antigas e atualizem elas. Em vez de fazer projetos bestas de nomeação de não sei o quê, dia do não sei o quê, dia do pato, dia do marreco, façam coisas que são úteis para a cidade, para modernizar que a cidade precisa. Eu só quero fazer uma pergunta também em relação à Câmara de Vereadores. Me corrija se eu estou errado. Me parece que o Partido Novo ele é contra a taxação excessiva de impostos. Não, o Partido Novo é contra privilégios. Não, mas Quer contra dizer, a taxação excessiva de impostos Não, também. o que nós temos que ter claro, assim, de alguma maneira, não é só a taxa, assim, tudo que seja excessivo temos que ser contra. Sim. E quando nós criamos muitas leis, essas leis criam entraves que aumentam os custos. Mas Então, aí eu gostaria muito mais de dirigir numa mensagem de buscar a eficiência, ver quais... Eu preferiria que um vereador, a gestão de um vereador ou de um presidente da Câmara fosse avaliada pela quantidade de leis que ele retirou, que pela quantidade de leis que ele criou. A maioria das leis só criam problemas. Mas eu não cheguei lá onde eu quis chegar. Vamos. Agora a Câmara aprovou, me parece, uma redução, por conta de decretos federais que estão em vigor aí, do ISS, da prestação de serviço, é isso? Não, foi um projeto nosso, capitaneado pelo Ninfo, que no período de pandemia, o ISS para eventos fosse reduzido para 2%, para proporcionar trazer eventos para Joinville, que as outras cidades em volta têm baixado também para 2%. Itajaí, Balneário Camboriú, Jaraguá, Blumenau, Florianópolis baixaram nesse tempo de pandemia. Foi a única alteração que teve aí na... É isso só. O senhor vai continuar pagando 5%, infelizmente. Eu acho que as ações pontuais, de novo, estávamos falando de planejamento urbano há pouco, tá? A pandemia mudou as regras e a Câmara tem que ter a capacidade de reagir rapidamente a uma situação emergencial e depois voltar ao que seja. Quer dizer, eu acho que nós temos que ganhar eficiência em todos os sentidos. A Câmara tem que ser, o Executivo tem que ser, a sociedade tem que ser mais eficiente. Eu já propus a um grupo, né, para que nós fizéssemos essa consolidação das leis. Nós temos muitas leis.
fomos buscar leis antigas e tudo, então tem que consolidar, melhorar para atuar. Simplificar. Simplificar. E a outra situação, a maioria dos projetos que os vereadores entram, 80% são leis inconstitucionais, ela não pode ir para frente. Nós temos que parar um pouco isso. Então nós vamos fazer um anteprojeto, que não vai ser em forma de projeto, mas para discutir com o Executivo. São ideias boas, mas que são ilegais, que são em vício de origem, o vereador não pode entrar, mas ele não pode deixar de discutir porque é para o bem da comunidade. Então se faz um projeto, um anteprojeto para discutir com o Executivo. Então teria essa finalidade e ela não entraria como registro de projeto de leis da Câmara, sim, mas como uma forma de discussão com o Executivo. Acho que a gente vai ganhar mais com isso. Só para terminar, o presidente pediu um tempo no final aí para explicar o que ele vai fazer na Câmara, mas está aí a batata quente na mão do novo prefeito, que é a tarifa do transporte coletivo. Verdade. Nós fizemos aí um levantamento, cidades próximas aqui, Curitiba, tarifa é 4,50, Florianópolis é 4,50, a embarcada, Blumenau é 4,30, me parece. Itajaí que é mais barato. E Joinville é 4,90. Deve passar A para embarcada, 8. né? É? A embarcada, 4,90. A embarcada mas 4,90. que é, na 4,75. que na realidade é a- 4,75 a comprada. Na realidade, a tarifa embarcada é o custo real do sistema. Sim. Né, em tese, né? Porque é o que você paga normalmente. Quando você antecipa o pagamento, quer dizer, você põe dinheiro Mas na o que eu frente, quero dizer é que tem uma redução de preço. Joinville é a mais cara de todas. Sim, com certeza. E Há vai- muito e tempo. vai é a mais Há continuar muito sendo. tempo. Há muito tempo. E o transporte não é lá aquilo, né? O transporte Então- não teve modernização nos últimos anos nenhum. Zero. Compraram 2, 3 ônibus e deu. Então vamos ver como é que vai ficar isso aí também. Bom, se o prefeito cumpre o que está previsto na planilha, usando o IPK como referência, nós estamos numa maluquice que provavelmente vamos chegar aos R$8. Mas e veja, existe uma legislação municipal que obriga o executivo a dar a tarifa segundo a planilha. Não tenho nenhuma dúvida Não, disso. essa- Vamos essa- continuar, é uma continuar lei. nos afundando mais. Tanto é que as empresas buscam na justiça Mas vamos aguardar. o recebimento da diferença. O programa está no final. Isso é um Maurício, problema terrível. fala sobre a Não Câmara. vai aí. ser fácil. Nem um não pouco. vai ser fácil. Fala sobre a Câmara. Tem Quais 2 são minutos para Os falar. projetos que o senhor pensa em... O que vai mudar a Câmara com Maurício, presidente? Nós vamos começando aos poucos, né, fazendo as mudanças. A primeira delas, que já determinamos, né, é o horário da sessão. Com 14 partidos, é impossível você fazer uma sessão de 2 horas e dar oportunidade a todos se manifestarem. Então, já vou pedir aí com o projeto de resolução a mudança para 2h30. Então, começa às 16h30 até às 19 horas. E as comissões também começam às 14h30 em vez de 15 horas. Então, seria meia hora que a gente já vai aumentar. Se precisar, nós vamos aumentar mais ainda. Ou até mais um dia de sessão. Então, vamos ter que ter oportunidade. Porque o que acontecia, você falava, parlava, chegava no final da discussão do projeto, aprovava o projeto, perguntava para o vereador o que ele aprovou, a maioria não sabia o que aprovou. Então, nós vamos ter que discutir projetos, né? Isso vai ter que ter oportunidade. Segunda mudança. Olha, eu vi aí pelas redes sociais, o pessoal comentando, os vereadores começaram de férias. Não tem férias, tem recesso. Mas, enfim, o recesso era 60 dias, ano passado cortamos no meio do ano e agora eu vou reduzir, então, com o nosso grupo já discutido os 11, nós vamos reduzir o recesso. Semana que vem fazer uma reunião extraordinária, vamos chamar a convocação extraordinária da Câmara para mudanças em redução do recesso. O recesso 30 dias, a partir do dia 16 de dezembro a 16 de janeiro. Então, quero começar já esse ano, no dia 16. Como o dia 16 é um sábado, dia 18, então voltaria a Câmara de fevereiro, de janeiro já E funcionar. convocação extraordinária convocada pelo Legislativo não tem custo adicional. Não, nenhuma, nem mesmo que fosse pelo É Executivo importante. também não tem custo Não, adicional. mas é importante que o nosso espectador Não, saiba que nada do que estamos falando vai aumentar. Não tem custo nenhum, não tem nada, permanece a mesma estrutura e os vereadores estão loucos para trabalhar. Claro. Eles querem começar a trabalhar. São Então, novos, né? que nós possamos começar agora já isso, né, com o recesso. Também as diárias, né? Infelizmente, no final do ano, aprovaram um projeto lá na Câmara
acabar com a diária, em vez de acabar, eles remeteram para a lei anterior que dava liberdade total geral. Então vamos lá, vamos acabar com a diária. A diária vai ser, não vai ter mais, o que vai ter é uma reposição de despesas quando tiver que viajar, por exemplo, uma ida a Brasília ou a Florianópolis, com todas as explicações e comprovantes de que lá esteve, de que lá realizou aquilo que deveria realizar. Então vamos jogar muito duro nisto, né, para poder aí dar um parâmetro, para poder dar uma condição melhor e justificar à sociedade que não precisa mais disso. Então estamos em outros tempos. Como Né? na pandemia aprendimos que não Aprendemos precisamos. muito, né? Então é isso aí, tem mais coisas, mas aos poucos a gente vai bom. vai Não vai melhorar. faltar oportunidade para ver. Exatamente. É verdade. Muito bem, vereador. Muito obrigado pela sua presença agradeço. aqui. Sucesso na presidência. Obrigado mesmo. E obrigado aos meus amigos aqui que mais uma vez estiveram. Obrigado, professor Pisk, mais uma vez. Mais um ano, né, professor Pisk? Passando a limpo o ano 3. Estamos passando, né? Bom, Obrigado a continuar você, levando. Wagner, pela apresentação do programa. Obrigado ao nosso presidente da Câmara. Obrigado ao Ariel. Obrigado ao Jorge. E agradecer aos nossos telespectadores. Podem ficar confiantes, nós estamos vigilantes. Muito bem. Bom 21. Um grande abraço para você. Não esqueça, toda quinta-feira a gente tem encontro marcado. A gente passa limpo na TV e a gente espera por você. Até o próximo programa.